Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem trouxe Bíblia, abra comigo no livro de Abacuque, capítulo de número 1. Vamos ser bem rápido, sucinto e objetivo nessa noite. Abacuque, capítulo de número 1. Quero louvar a Deus nessa noite pela vida do nosso pastor Jailson, pela vida do nosso pastor Ramos, Osvandir, todo o corpo de obreiros e pela vida da igreja. Abacuque, capítulo de número 1. Vamos ler 4 versículos. Quantos encontraram, diga amém. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Queridos e amados irmãos, diante do texto ao qual nós acabamos de ler, nós estamos diante de um cenário ao qual o povo de Deus estava totalmente corrompido. O povo de Judá estava sem a presença do Senhor. O povo de Judá estava num cenário de calamidade. O cenário era de destruição. Abacuque disse que o cenário era de violência, litígio, contenda e o pior, sem a presença de Deus. É um cenário muito parecido com o que nós vivemos hoje em dia. A diferença é, Abacuque estava diante desse cenário e estava insatisfeito com a miséria e a calamidade que o povo de Deus estava vivendo. Abacuque observava que as leis estavam frouxas, que o juízo das pessoas estavam pervertido. Naquela época, o certo era o errado e o errado era o certo. Se parece muito com os dias de hoje. E Abacuque, inconformado com a situação, começa a orar a Deus ainda no capítulo 1. Perceba que ele diz: até quando, Senhor, clamarei, e tu não me escutarás? O profeta estava orando e parece que os céus estavam fechados. E aquilo estava o incomodando a ponto dele dizer: eu vou gritar violência, Senhor, e o Senhor não salva. Perceba que há momentos da nossa vida que nós olhamos as calamidades, começamos a orar aos céus e parece que tudo está fechado. Abacuque estava orando a Deus e dizendo: por que razão o Senhor me faz ver essa vexação? Vexação significa perturbação. Judá estava perturbada, a nação estava corrompida, estava se destruindo, ao ponto de o profeta olhar e dizer: Senhor, eu não aguento mais ver tanto litígio, tanta contenda no meio desse povo. Eu estou observando e vendo que a lei está frouxa, e a sentença do justo nunca sai. Senhor, eu observo e vejo que o ímpio está sobressaindo ao justo. É aquilo que o salmista outrora disse: eu quase desviei os meus pés por olhar o ímpio a prosperar. E parece que é assim. Nós vimos a um lugar como esse, oramos, jejuamos, lemos a palavra, adoramos, olhamos para o mundo lá fora e parece que eles prosperam.
esperam. Mas nessa noite Deus vai falar ao seu coração e vai dizer: vai chegar a hora da justiça, em que os ímpios serão julgados pelos seus atos e o justo pelo eterno. E Deus, ouvindo a oração do profeta, começa a dizer e acalmar o seu coração, dizendo: Abacuque, vai chegar a hora da sentença. Vai chegar a hora que esse povo será julgado. Porém, todavia, contudo, fica tranquilo, porque o justo pela sua fé viverá. Nós vivemos por fé e não por vista. E o que é fé, irmãos? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se pode ver. Eu vou traduzir para você. É você crer que os projetos e os planos de Deus já se concretizaram, mesmo você sabendo que o cenário está de impossibilidade para a sua vida. Senhor, parece que não vai acontecer. Senhor, parece que o negócio não dá certo. Quanto mais eu oro, quanto mais eu tento, e parece que o negócio não anda. Mas Deus está dizendo: abre a tua boca, adora, trabalha, faz a obra que eu me encarrego de fazer na tua vida. É pela fé que os antigos alcançaram graça e misericórdia. É pela fé que os projetos se concretizam. É pela fé que o cenário vai mudar. E Deus acalma o coração do profeta, dizendo: o justo pela sua fé viverá. E o profeta agora, irmãos, depois de ouvir a voz do Senhor, ele no capítulo de número 3, ele começa dizendo: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na tua ira lembra da tua misericórdia. Irmãos, o termo avivar aqui, ele traduzido do hebraico para o português significa despertar. Abacuque não está falando aqui de dar rodopio, nem cambalhota, isso é muito bom, mas o despertamento que ele está falando é um despertamento de caráter para o povo. O despertamento que Abacuque está falando aqui é um despertamento para a glória do nome de Jesus. É um despertamento para adquirir a presença de Deus através da fé. Em outras palavras, Abacuque estava dizendo: Senhor, tira esse povo desse sono miserável. Levanta esse povo que está dormindo. Levanta esse povo que está caído. Desperta a tua obra. Mas perceba que ele vai dizer: no meio dos anos. No meio dos anos, irmãos, essa termologia não saiu da minha cabeça. E eu comecei a indagar a Deus: Senhor, porque ele disse no meio dos anos? Aí o Senhor fez me lembrar que no começo da fé, irmãos, o fogo está ardendo. A vontade de estar aqui para glorificar, para adorar, ela não cessa. Lembro-me também que na Bíblia diz que no final dos anos nós estamos encalombados. Parece que nada mais nos atinge. Nós estamos prontos para ser chamados, mas no meio dos anos aparecem as dificuldades. No meio dos anos começamos a olhar para o irmão da esquerda, para o irmão da direita, a fé quer fraquejar, e Abacuque diz: aviva no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Notificar quer dizer confirmar. Senhor, no meio dos anos confirma. Mas na tua ira lembra da misericórdia. Abacuque sabia que em qualquer momento o povo podia tropeçar. Aí disse: Senhor, quando o Senhor se irá, lembre-se, Senhor, das tuas
tuas misericórdias, que elas se estendem de geração a geração. E Jeremias, escrevendo em Lamentações, ele disse: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Você está aqui porque as misericórdias do Senhor te alcançou. No versículo 17, para concluir, ele disse: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele estava dizendo: Senhor, ainda que tudo dê errado, ainda que as portas estejam fechadas, ainda que a calamidade ronda, todavia eu sei que o Senhor está no controle. Levante a tua mão que eu quero profetizar para a sua vida. Deus está no controle da tua casa, Deus está no controle do teu filho, Deus está no controle do teu pai, do teu marido. Deus, Ele se encarrega de cumprir aquilo que prometeu. Aleluia. A igreja precisa despertar para os últimos dias, porque o que Judá estava vivendo, nós observamos e vemos que está da mesma forma. A lei está frouxa ou não está? A lei está frouxa, a contenda existe, o litígio existe, o povo está perturbado. Nesse último século, irmão, você vê de irmão depressivo, perturbado, doido por aí, irmãos, com a mão na cabeça, perdendo o juízo. Sabe por quê, irmãos? Porque a presença do Senhor parece que saiu do meio do povo. Mas ainda alcancei o resto da época em que eu vi crianças levantarem, colocar o dedo na cara de anciões e adultos e dizer: te conserta, porque Deus te chamou para uma obra. Irmãos, a inconformidade tem que estar dentro do nosso coração. Não podemos estar satisfeitos com a situação e a miséria em que o mundo vive. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, todo homem, toda mulher que Deus levantou passou por projetos, planos e deserto, mas o Senhor continuou no comando de tudo e de todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.